estudante do primeiro ano do curso de Estudos Cabo-Verdianos Portugueses na Universidade de Cabo Verde, e hoje vem com o desenvolvimento oral número 2 sobre Tarrafal e as suas memórias no âmbito da disciplina de História e Cultura Portuguesa. A história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo e no espaço, onde analisa os processos históricos, analisa os acontecimentos e analisa o desenvolvimento de uma sociedade. E dá-nos também a oportunidade de nós compreendermos, porque um povo que não compreende, não sabe explicar, não conhece a si mesmo e não conhece a sua história e muito menos consegue traçar um caminho para o futuro. O conhecimento da história passa pelos diversos patrimónios que são a herança, os testemunhos culturais desenvolvidos e construídos por uma determinada sociedade que identifica e que é a identidade de um povo. Dentro deste vasto mundo que é os patrimónios, temos os patrimónios que são imateriais, que são os saberes populares, as crenças, os costumes, as tradições, as formas de expressão, as tradições orais, a forma de vivência de cada povo, porque isso identifica, isso é a identidade de uma certa sociedade. Temos os patrimónios materiais, que são as construções seculares, as construções civis, militares, religiosas, os objetos de artesanato, os objetos arqueológicos, etc., que originam, assim, a memória de um povo, porque a história de um povo só é constituído pela memória, e esta memória é feita pelas pessoas. Posso dizer, a memória do nosso povo agora é feita por nós, que estamos aqui no presente, e que futuramente, daqui a 20, 30, 40 anos, vai ser outras pessoas que vão estar ali a estudá-las, a tentar compreendê-las, a tentar conhecê-las. Então podemos dizer que a história e a memória de um povo é feito pelas pessoas e para as pessoas. E o caminho que uma sociedade faz, o processo que ela faz, só é constituído por nós que somos as pessoas. E quando estou a dizer pessoas e quando estamos a dizer nós, estou englobando todos, não só aqueles que são mencionados nos livros, aqueles que são feitos de estátuas, aqueles que estão na televisão. Não! É, por exemplo, aquela simples vendedeira, aquele simples construtor, aquele simples professor é que constrói a memória coletiva. Somos todos nós que estamos dentro de uma sociedade, que estamos produzindo para esta sociedade. A memória coletiva é a identidade de um ser, é a identidade de um povo. E esta busca para estas memórias que ficam no passado mostra que o ser humano precisa conhecer a si mesmo, precisa conhecer o seu povo, precisa conhecer a sua cultura para poder saber que caminhos seguir, que desafios os homens enfrentaram no passado, as suas conquistas. E como eu já tinha referido anteriormente, isto mostra como a sociedade deve traçar o seu futuro através do conhecimento do seu passado, porque só assim conseguimos sociedades mais justas, sociedades que lutam mesmo para o bem-estar do seu povo. E hoje não vamos falar só de uma memória que remete a um povo, a uma sociedade, a uma cultura, a um país, mas sim uma memória que enlaça países como Portugal, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. Não é nada mais, nada menos do que o campo de concentração de Tarrafal, mais conhecido por campo de morte. Tarrafal, udangnya bico firme-se, aqui nasce o macho, chinal, crioulo. Em 1926 instaurou-se em Portugal um regime político ditatorial denominado de Estado Novo ou Salazarismo, que foi liderado por António de Oliveira Salazar. Foram 4 décadas de nacionalismo, de anticomunismo, um regime que era antidemocrático, um regime de partido único, um regime colonialista. Foi um dos momentos sociais e políticos mais monstruosos da história de Portugal, e nessa altura o povo português
não tinha direito à liberdade de expressão e muitos outros direitos humanos eram extremamente. Salazar criou a censura para que nada perturbasse o regime, foi proibido o direito à greve, foi proibido a entrada dos trabalhadores nos sindicatos, foi criada a Polícia Internacional de Defesa do Estado, a PIDE, foram também criadas prisões completamente violentas para todos aqueles que opusessem ao regime ou que dessem alguma suspeita que estavam contra Salazar. Estas prisões são a prisão de Caxias, em Oeiras, a prisão de Peniche, no distrito de Leiria, a prisão de Aljope, na Lisboa, a prisão do heroísmo nos Açores, e aqui, no nosso país, na Ilha de Santiago, foi criado o campo de concentração do Tarrafal. O campo de concentração do Tarrafal tem uma memória completamente fria, completamente dolorosa, completamente negra, não só para Cabo Verde, mas também para a humanidade. Construído no ano 1936, na localidade de Chambon, no concelho de Tarrafal, logo no seu primeiro ano de abertura, acolheu os seus primeiros presos políticos portugueses, vindos diretamente da metrópole. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar. Aí perguntamos, porquê Cabo Verde, porquê Tarrafal? Cabo Verde é um país arquipelágico situado no coração do Oceano Atlântico, a muitos quilómetros de Portugal. Era o sítio perfeito para se isolar um país com um clima seco, um clima árido, sem água, com grandes períodos de seca e de fome. Tudo isso, o facto de ser um país rodeado de terra e de mar, trazia aos presos mais angústia. Lembrando que, mesmo antes de 1936, já nestas ilhas já encontravam-se outros presos políticos. O início foi terrível, dramático, porque ainda hoje se vê esta aridez magoa, né? E a primeira impressão foi, bom, como é que vamos sobreviver aqui, quer dizer, sem água, porque a primeira impressão que se tem é que não é possível haver água. Só pedra, não há água, é para ficar. Sendo uma localidade muito afastada do centro da Ilha de Santiago, era o lugar perfeito para Salazar criar uma prisão horrenda, longe dos olhos das entidades internacionais. Já se dizia que Tarrafal era um campo de morte lenta, já dizia-se que a ida para Tarrafal era morte certa. Na Tarrafal, olhem sejam na Tarrafal, sempre de baixar minha mãe. A mim sejam na Tarrafal, olhem sejam. O campo de concentração de Tarrafal era designado também por muitos como uma prisão especial, com penas especiais. E estas penas eram a tortura do sono, estátua, isolamento, execução de trabalhos pesados, o paludismo, infecções, negligência hospitalares. Os presos passavam vários dias sem comer, sem beber, sem ver a luz do dia. Também existia as idas para Holandinha e para Frigideira. Assim, vamos morrer lentamente. Perguntar o que é a Frigideira, o que é a Holandinha? A frigideira era uma construção muito pequena de teto e chão de cimento e com um portão de ferro. Era completamente exposta ao sol, então ali tinha uma temperatura muito elevada. Era um dos castigos mais pesados que havia naquela época, porque os presos eram isolados ali e eram privados de água, de comida e de luz solar. Na segunda fase da abertura do campo, em 1961, a frigideira foi substituída pela Holandinha, onde também era um local de castigo.
porém muito mais pequeno, mais ou menos a altura de um homem, com uma pequena janela de grade. Não se tinha muito espaço para locomover e a ventilação era bastante fraca. O nome provém porque, na altura, muitos cabo-verdianos se emigravam para a Holanda. É tanta monstruosidade que não conseguimos imaginar que, mesmo depois de longos anos da evolução da escravatura, continuaram a perpetuar ações ou maldades tão idênticas daquela época. A Convenção de Tarrafal teve 3 fases. A primeira fase foi em 1936, onde recebeu 152 presos políticos, e entre 1936 e 1954, a altura que o campo foi fechado devido às pressões internacionais, passaram por este campo 340 presos políticos portugueses. 340 pessoas que viram suas vidas totalmente transformadas. 30 dessas pessoas morreram neste campo e muitas outras faleceram depois de serem libertados. E ainda tem muitas pessoas com sequelas desta memória negra da nossa história. A última imagem que tenho de mim é eu no meio de uma sala, com os guardas gravitando à volta. Lembro também de um estrondo. Foi a porta. Atiraram com a porta. Fizeram trintar o cadeado. Gemi, procurei a minha língua e os meus dentes. Só achei gengivas. Agora não acho meu nariz, a minha cabeça, a parede, o chão, o céu. Em 1944, dos 226 presos que ainda estavam no Tarrafal, 127 estavam em situação ilegal, 72 pessoas não tinham sido julgadas e 55 pessoas ultrapassaram o seu tempo de estadia neste campo. Depois da pressão internacional, o campo fechou-se e reabriu em 1961 com o nome de Campo de Trabalho de Xangô. Nesta altura, o campo recebeu 230 pessoas que lutavam para a independência de Cabo Verde, de Guiné-Bissau e de Angola. 107 pessoas eram angolanas, 109 eram guineenses e 20 pessoas eram cabo-verdianas. Ó colonialismo, o que fizeste com o nosso povo? Qual é o destino que traçaste para esta gente? Que nenhuma composição de versos consegue ser estrofe, que nenhuma sincronia de estrofes consegue ser poema. Foi neste período, neste campo de concentração, que muitas pessoas de diferentes áreas se reuniam. Pessoas que tinham a ideologia de ver os seus países livres e independentes. E no caso de Cabo Verde, a independência para Salazar era uma utopia, porque éramos um país totalmente cheio de problemas, um país totalmente que dependia da metrópole. E aqui, no campo, houve um enlace das nações, criaram-se amizade. Aqui pessoas aprenderam a ler, pessoas aprenderam a escrever, pessoas aprenderam sobre outras áreas. Sinceramente, o campo de concentração de Tarrafal foi um dos palcos de uma monstruosidade, sim, mas também é um símbolo de luta para a independência de vários países. Volto atrás e pergunto a mim mesmo como é que conseguimos safar-nos. Hoje eu sei que quando uma pessoa está motivada, quando uma pessoa está convencida de determinados princípios, tem um poder enorme dentro de si. Depois da Revolução dos Escravos, em 25 de abril de 1974, o regime de Estado Novo caiu, nesta altura liderado por Marcelo Caetano. E uma semana depois, os presos que estavam ali por lutarem para a independência dos seus países foram finalmente libertados.
Até que no dia 1 aconteceu o que aconteceu. Nós ouvíamos, há qualquer coisa, o que é que se passa? Ouvíamos só, assassino, assassino, assassino. É verdade. Afinal, era uma manifestação popular que juntou aí em frente milhares de cabo-verdianos que vieram para ser absoltos. Incorpora um passado colonial, um passado negro, um campo de morte lenta e um símbolo da ditadura portuguesa, tanto para os portugueses como também para as pessoas das ex-colónias. É uma memória viva e é uma memória que devemos preservá-la, devemos valorizá-la, devemos conhecê-la. E é por isso mesmo que ela está na lista indicativa para o Património Mundial da Unesco. Preservar é manter uma memória viva deste tempo, daqueles grandes homens que passaram por ali, que eram contra o regime salazarista, que lutaram para a independência de Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. É preservar a memória de todos aqueles que sofreram por causa deste campo. É preservar também a memória desta comunidade do Tarrafal que respirou de uma forma este campo. A degradação, a destruição destes tipos de edifícios como o campo de concentração de Tarrafal, porque mesmo sendo uma parte da nossa história triste, uma parte da nossa história dolorosa e fria, e continuo a repetir estas mesmas palavras porque foi realmente isso que estes campos transmitem uma frieza, transmitem uma dor. E não podemos esquecer disso, não podemos esquecer do que aconteceu no passado, porque só lembrando, só conhecendo, só entendendo o que aconteceu no passado, podemos ver o que a nossa sociedade se tornou, o que podemos melhorar e o que podemos evitar. Porque a nossa memória é a nossa história, é o nosso caminho. Espero que estas informações que partilhei neste vídeo sejam bem absorvidas. Espero que continuemos a valorizar a nossa história, a nossa cultura. Leiam um livro e protejam-se.